Saudações cordiais, prezado ouvinte. Uma saudação especial para meus amigos pré-tribulacionistas, uma saudação especial para meus amigos mesotribulacionistas e uma saudação especial também para meus amigos pós-tribulacionistas. Hoje queremos mais uma vez examinar os diversos posicionamentos diante da questão da tribulação e do arrebatamento, nessa série sobre examinando profecias bíblicas. E, como já falamos, a Bíblia não nos dá uma base muito sólida, sendo que há argumentos para as três posições diferentes. Três formas diferentes de interpretação da Bíblia, dos textos bíblicos sobre o arrebatamento nos tempos finais. Há os pré-tribulacionistas, que acreditam que a igreja será arrebatada antes do acordo de 7 anos, ou logo após o acordo. Há os mesotribulacionistas, que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio desse acordo de 7 anos de Daniel 9:27. E há os que creem que a igreja permanecerá na terra até o fim da tribulação. Então, nós estamos atualmente no tempo da igreja ainda, e a Bíblia nos diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso está em vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então é muito importante reconhecer esse fato, que existem dúvidas, e Deus de propósito nos deixou na dúvida para que estejamos preparados a qualquer hora, a qualquer momento. Então, cada linha de interpretação se baseia em determinados textos bíblicos. E a minha forma de entender as profecias não vai alterar o plano de Deus. Não faz nenhum sentido um grupo atacar outro, chamar outro de heresia e assim por diante. Porque a Bíblia tem passagens que podem ser interpretadas favorecendo cada uma dessas posições. Então, não convém que haja atrito, somos irmãos amados e Deus vai cumprir o seu plano conforme Ele determinou. Não vai depender de eu torcer para uma postura ou outra. Então, os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes do acordo dos 7 anos, ou logo no início desse acordo, e esta é a posição que mais me agrada, porém eu não estou dizendo que mais me convence. Naturalmente, o ser humano gostaria de escapar de todas as situações difíceis, mas precisamos ser fiéis à Bíblia e pregar aquilo que a Bíblia ensina. E precisamos reconhecer que há textos bíblicos que permitem uma outra interpretação. Então, o mesotribulacionismo afirma que a igreja vai ser arrebatada apenas na metade desse acordo de 7 anos, mencionado em Daniel capítulo 9, verso 27. Tem argumentos a favor, mas também tem textos que são questionáveis. Então, o mesotribulacionismo não considera os 7 anos como a grande tribulação, considera realmente só o tempo do governo real do anticristo como a grande tribulação e a primeira parte como sendo o princípio das dores. A Bíblia diz em Daniel 9:27, ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, esse é o texto básico que fala sobre um acordo de 7 anos de duração do anticristo. Então, é necessário vermos o que mais a Bíblia fala. Em primeiro lugar,
A Bíblia não fala sobre 7 anos de tribulação. A Bíblia fala sobre grande tribulação e sobre o princípio das dores. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 3, nós lemos: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, o começo do movimento desse acordo do anticristo vai ser o começo de paz, uma aliança de paz, depois vai se transformar realmente numa perseguição. O anticristo não pode, de fato, ser revelado enquanto a igreja não for arrebatada. Isto é a posição do mesotribulacionismo. E essa posição se baseia em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1. A igreja estará na terra no tempo do início do governo do anticristo. Bom, o que o texto fala? Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Portanto, está falando aqui sobre o arrebatamento. Não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já próximo. Então, o que é esse dia de Cristo? Pessoas que refutam o mesmo tribulacionismo dizem que o dia de Cristo não é a mesma coisa que o dia do arrebatamento. Por isso precisamos ver o que a Bíblia fala. Sempre precisamos voltar para a Bíblia. O texto continua: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o dia de Cristo não pode acontecer antes que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quer dizer, o arrebatamento dentro dessa visão só pode acontecer quando o anticristo já estiver atuando. Então, os mesotribulacionistas creem que a igreja precisa ser arrebatada para que o anticristo possa assumir publicamente o seu trono. Então, vamos continuar lendo. E agora vós sabeis o que o detém para que seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém até que do meio seja tirado. Então, algumas pessoas afirmam que esse poderia ser apenas um sistema de pregação, assim por diante, mas a afirmação que o detém, evidentemente deixa bem claro que se trata de uma pessoa. E o mesmo tribulacionismo entende que este que o detém é o Espírito Santo, aquele que convence o mundo do pecado e da justiça e do juízo. A Bíblia diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Então, quem não aceita essa posição mesmo tribulacionista, afirma como poderia haver salvação se o Espírito Santo já foi tirado, visto que o Espírito Santo que opera o novo nascimento. Bom, a Bíblia mostra que a salvação acontece naquele tempo da mesma forma como agora, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E aqui ele está falando sobre pessoas que deram as suas vidas por amor a Cristo. Houve salvação antes da vinda do Espírito Santo ao mundo. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, mas no tempo de Jesus já houve salvação. Lemos a respeito da salvação de Zaqueu, Lucas 19, 9 e 10, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, esse argumento de que não poderia haver salvação se o Espírito Santo fosse retirado antes, não procede, porque
houve salvação antes de o Espírito Santo estar realmente habitando aqui na terra. Em Apocalipse 11, verso 18, nós lemos: iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, é o tempo de destruires os que destroem a terra. Então, notamos aqui que em Apocalipse 11, por ocasião da 7ª trombeta, acontecem uma série de fatos. E uma delas é dar galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome. Então, portanto, isso se situa no tempo, vamos dizer assim, do princípio das dores ou no começo da tribulação, e não antes do acordo de 7 anos do anticristo. Então, as trombetas afirmam, a maioria das pessoas, são todas de juízo, mas temos uma exceção. A 7ª trombeta é de galardão e também de juízo. Galardão para os santos, a igreja chamada de santos, e juízo para os ímpios. Então, na 7ª trombeta se manifestam as duas ocorrências. Então, se o ensino mesmo tribulacionista for correto, o que nos aguarda ainda como igreja? Não vamos escapar de tudo, então. Em primeiro lugar, temos que contar com ódio aos cristãos verdadeiros. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Há pessoas que afirmam que o ódio é aos judeus, mas aqui ele fala por nome de Jesus. E os judeus não aceitaram Jesus ainda no começo da tribulação. Mais de 900 mil cristãos foram mortos por causa da sua fé nos últimos 10 anos. Informações são do Centro para o Estudo de Cristianismo Global, ligado ao Seminário Teológico Gordon Grundtvig, em Massachusetts. Então, a perseguição acontece hoje também. E não podemos esperar que a igreja não vai sofrer perseguição, porque a Bíblia diz que vai sim sofrer perseguição ainda. Quais são os motivos para todo esse ódio? Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, o simples fato de sermos luz aqui neste mundo já faz com que o mundo nos odeie. O comunismo odeia os cristãos porque querem que toda a glória seja dada para a ideologia comunista. Bíblias sendo queimadas na China, ódio aos cristãos. O humanismo odeia os cristãos porque crê que cada um tem o direito de fazer o que lhe agrada. E não podemos concordar com isso, então eles odeiam aos cristãos. A Bíblia diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, verso 25. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Então, note, existe um ódio contra cristãos de pessoas que querem viver no pecado. Ódio de ativistas gays à ministra Damaris. No entanto, para minha surpresa, outro ativista gay que estava do lado disse que tinha coragem e começou a gritar alto. Na verdade, esse segundo ativista berrava: todos os evangélicos devem ser queimados vivos em uma fogueira. Veja, quando a pessoa é confrontada com o seu pecado, ela sente ódio contra os verdadeiros cristãos. O islamismo odeia os cristãos porque o Alcorão ensina que cristãos e judeus devem ser eliminados. Então, muitos cristãos em países maometanos estão sofrendo perseguição em nossos dias. Os ataques a cristãos continuam com força total na Nigéria.
Relatórios apontam que mais de 100 pessoas foram mortas por terroristas armados na semana passada e o grupo extremista islâmico Boko Haram mais uma vez assumiu a responsabilidade por ele. Então, note, os cristãos sempre foram perseguidos em partes do mundo e ainda hoje são perseguidos também. E muitos são mortos por causa da sua fé. O ecumenismo vai apoiar ao anticristo e vai odiar os que não participem da adoração. Então, a grande meretriz é a outra que vai estar praticando a perseguição aos cristãos. A Bíblia diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vossos edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Realmente, a salvação é exclusivamente por Cristo, e não podemos cultivar comunhão espiritual onde essa verdade fundamental é negada. O Papa Francisco disse: o mundo precisa de um novo líder. E quem vai ser esse líder? Está sendo preparado a Igreja Mundial e o governo mundial. Francisco critica e denuncia de heresia e diz que o ecumenismo é irreversível e não opcional. E aqui vemos ele em comunhão com os mais diversos tipos de religiões pagãs. Isto é a grande meretriz sendo formada. Francisco diz que o inferno não existe em uma nova entrevista. Então, ele está negando sistematicamente as doutrinas bíblicas e está fomentando a formação da religião mundial. Papa Francisco: Big Bang e teoria da evolução não contradizem o cristianismo. Como não? Ou o Big Bang formou o mundo, ou Cristo, Deus, formou o mundo. E os dois entram em choque total. A Bíblia diz sobre essa grande Babilônia, essa religião mundial: e nela se achou sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. A grande meretriz, lá situada em Roma. Então, existem muitas formas de tribulação, existem muitas dores que ainda podem chegar: fome, peste, feras, carestia, guerra, violência, e vai começar com um período de paz, sobre o qual vamos falar em outro estudo especificamente. Então, trombetas são trombetas de desastres naturais, mas são trombetas também, a última especialmente, uma trombeta onde as pessoas vão ganhar o seu galardão. Ele fala sobre as almas das pessoas que foram mortas pela palavra de Deus. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Sim, nós precisamos contar que o mundo cristão vai ser cada vez mais odiado. Isso é afirmado pelo próprio Senhor Jesus. Então, quando olhamos para as trombetas, primeira, saraiva, fogo; segunda, monte de fogo no mar; terceira, estrela como tocha nos rios; quarta, um terço do sol, lua, estrelas sendo afetado; quinta, estrela no poço do abismo; sexta, anjos soltos no rio Eufrates; e sétima, vai se revelar o segredo de Deus. A igreja é chamada o mistério de Deus. Então, existem sim argumentos bíblicos que apoiam que, eventualmente, o arrebatamento pode acontecer somente antes do governo total do anticristo, isso é, antes dos 3 anos e meio de governo total dele, conforme Apocalipse capítulo 13. Mas, como já disse, o Filho do Homem há de vir numa hora em que não pensais. O apóstolo Paulo pregou confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
O importante é estarmos firmes ao lado do Senhor. Não importa o que venha a acontecer. Mas a Bíblia diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou espada. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A nossa vitória depende de Cristo. Por isso precisamos estar firmes ao lado do Senhor, obedientes e dedicados à sua vontade. Mas em Lucas 21:33, nós lemos: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, note, esse texto parece indicar mais a possibilidade de escapar de todas essas coisas. Como já falei, existem textos que dão a entender que o arrebatamento pode acontecer antes, realmente, do começo dessas catástrofes. Mas existem outros textos. Uma vez vamos compreender perfeitamente o que Deus realmente quis dizer com cada passagem. Por isso, não é bom que vamos acirrar os ânimos um grupo contra outro. Devemos estar juntos no amor a Cristo, na batalha pela fé, na batalha pela salvação de pessoas, venha o que vier. Se você quiser me escrever uma carta, vou ficar muito grato. Muito obrigado a todos aqueles que se inscreveram no canal e que Deus possa nos usar para a sua honra e glória. Amém.